Os detalhes são muito importantes da gente colocar nos nossos desenhos, porém se a gente colocar muito desses detalhes a gente pode acabar estragando este desenho. E é sobre exatamente esse assunto que eu quero conversar com vocês hoje, over detailing, que é quando a gente coloca muita informação numa ilustração. E eu vou estar batendo este papo com vocês enquanto eu crio o design de uma arma. E antes da gente passar lá pro Clip Studio Paint pra gente ter este papo, não se esqueça de deixar o seu joinha e de se inscrever no canal para você não perder mais vídeos de arte como este que você vai assistir hoje. Muito obrigado e agora sim, bora lá! E bom pessoal, aqui estamos nós no Clip Studio Paint e esse vídeo aqui, como eu havia dito para vocês, a gente vai estar fazendo um concept de arma, que é algo que eu nunca fiz antes, seja para vídeo, seja pessoalmente mesmo. Eu rarissimamente faço esses assets, né, como se a gente estivesse ali desenhando algo para um videogame, sabe? Esse concept que ele é um pouco mais cirúrgico e anatômico de coisas que não são personagens, porque personagem eu faço bastante até. E isso foi algo desafiador e que eu pretendo fazer mais pra frente, porque isso daí realmente me chamou bastante atenção. Principalmente porque eu tive que esforçar muito meu cérebro pra colocar informações, detalhes, que é justamente o assunto que eu quero conversar com vocês. Eu cheguei a fazer um vídeo recente onde eu desenhei essa personagem que ela é uma espécie de vaquinha, onde eu converso com vocês sobre o detalhamento e como que foi importante pra mim colocar detalhe nessa personagem. Realmente deu uma mudada no meu cérebro ali, porque o simples fato de desenhar mais, literalmente pensar ali nos mínimos detalhes, ajudou a dar mais credibilidade pra essa personagem. Isso também aconteceu aqui nesta nossa arma. Chegando ali na metade do desenho, né, eu normalmente divido os meus desenhos em algumas partes, então eu passo ali, sei lá, 1h30 desenhando, depois eu dou uma pausa, vou fazer outra coisa, volto, e durante essas pausas eu fiquei muito ali pensando nesses detalhes, então fiz algo que é até um pouco raro, que é, eu desenhei nessa minha primeira parte, né, eu fiz ali todo o setup, vamos dizer assim, eu coloquei todas as informações que eu queria para essa arma. Então eu coloquei ali meio que esse galão de gelo que fica na parte de cima. Também coloquei um galãozinho de gelo na parte de baixo ali da arma. Porque eu tava ali pensando, né, nessa arma, nessa pistola, ela ser algo um pouco mais de gelo. E depois, quando eu meio que dei por finalizado, né, eu até cheguei a pensar em pintar um pouco. Aí eu pausei, né, pra dar aquela relaxada, aquela descansada e voltar depois com a mente um pouco mais fresca. E quando eu voltei pra adicionar mais detalhes, né. E isso fez com que a arte ela ficasse legal. Mas aqui que chega num ponto muito interessante. Porque em muitas artes, a gente adicionar mais e mais detalhes, na verdade só vai prejudicar a nós mesmos. Porque pra gente conseguir atingir alguns estilos visuais, a gente precisa abrir mão destes detalhes, por exemplo. Eu mesmo gosto muito do estilo semi-realista, né? Se é que a gente pode chamar assim, que é esse estilo que é bem proeminente nesses jogos mais atuais, tipo LoL, Overwatch, né? Que é algo bem mais colorido, algo que é realista, mas ao mesmo tempo cartunesco, que tem silhuetas bem exageradas. E adicionar muitos detalhes, na verdade, pode prejudicar muito essas ilustrações, né? Principalmente quando elas vão para além do rosto. E o que eu quero dizer com isso? Às vezes, quando a gente vai pintar, nós artistas temos esse instinto natural de querer pintar toda a peça, o rosto, o cabelo e fazer um super render super boladíssimo, né? Inclusive, falando de render, eu te ensino a fazer os renders que eu trago para as minhas pinturas no meu curso, que você pode conferir aqui na descrição ou utilizando o QR Code na tela. Lá eu te ensino todos os fundamentos para você fazer belíssimas artes. Só que esse render, ele tem que ser bem controladinho, porque se a gente começar a renderizar muito uma mão de uma personagem, e o render nada mais é do que adicionar detalhes, a gente vai
ter uma grande competição no nosso olho. Ou a gente vai olhar para o rosto, que normalmente é a parte focal das nossas ilustrações, ou a gente vai olhar para este outro elemento que a gente também poliu bastante, também renderizou bastante. Isso porque o detalhe ele entra como um recurso de contraste, né? Ele chama bastante atenção. Adicionar detalhes é adicionar informação. Então imagine só se a gente tem, por exemplo, 3 riscos na tela, ou então uma tela com 30 riscos, né? Qual dessas telas vai chamar mais atenção? Bom, normalmente a que tem mais riscos, porque ela vai ter mais informação acontecendo. E existem várias técnicas, né, que artistas fazem para diminuir este contraste, essa quantidade de detalhe lá pro final da arte, né? Normalmente o que eu mais vejo as pessoas fazerem é adicionar um belo de um gradiente de uma única cor para fazer com que uma área específica que tenha bastante informação, ela fique com menos informação, né? A gente só consiga ler a silhueta daquela coisa. E apesar de ser uma estratégia manjada até, ela é muito eficiente, né? Porque ela ajuda a gente a justamente fazer isso, a controlar a quantidade de detalhes. E é muito interessante, né, a gente parar para pensar nesse tipo de coisa. Porque uma boa arte, ela tem mesmo que ter esse equilíbrio de informação. A quantidade de informação que a gente adiciona numa tela não necessariamente correlaciona com ela ser boa ou não, né? Existem várias ilustrações, por exemplo, que elas são lindíssimas. Se você parar para analisar, principalmente artes um pouco mais antigas, né, você vai conseguir perceber uma quantidade imensa de informação, detalhes, personagens, e é bonito de ver, né? Eu fico imaginando que ir em um museu ali ver pinturas assim presencialmente deve ser muito foda. Mas principalmente hoje em dia a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado com isso, porque nessa época, né, principalmente, as pessoas elas iam justamente apreciar essas obras. Então, o artista que fazia uma pintura gigantesca dessa, ele era meio que recompensado pela paciência das pessoas ali, né? O detalhe do olhar das pessoas que estão ali presentes. Mas hoje em dia a situação não é muito bem essa, né? Como funciona. A internet, ela meio que acelera muito as coisas e é muito importante da gente ter em mente o thumbnailing da nossa arte. A gente fazer questão que ela consiga ser lida de uma distância maior. E para isso é muito importante, principalmente em pinturas, da gente manter as coisas um pouco mais coesas. Mas e quando se trata de desenho, né? Porque nessa arte que vocês estão vendo eu desenhar é muito sobre desenho. Na verdade, a pintura ela é uma fração minúscula, né, do processo. Foi muito mais da metade do tempo que eu passei ali só desenhando mesmo, porque eu tava querendo fazer questão do concept ficar certinho. Mas e nessa questão, nesse quesito, como é que funciona, né? Bom, a minha opinião ela fica realmente sobre o quão realista você quer fazer com que a sua arte fique. O Kim Jung-gi era um mestre em desenhar absolutamente tudo e ele desenhava muitos detalhes, né, nos desenhos que ele fazia. E isso era muito bacana, dava realmente bastante credibilidade do quão realista eram essas coisas que ele estava desenhando. Então, de uma forma geral, se você gosta disso, né, desse sentimento um pouco mais orgânico, eu diria que vale muito a pena você investir tempo detalhando. Eu sinto que no desenho em específico, a gente pode quebrar um pouco dessas regras, né, e adicionar bastante detalhe, porque isso daí realmente ajuda a gente a ter ali mais credibilidade mesmo, né? Passa mais veracidade para aquilo que a gente está desenhando. Mas também é muito importante da gente levar em consideração o estilo que a gente está fazendo. Porque se a gente quer um pouco mais desse estilo anime, a gente não vai conseguir desenhar muito o rosto. Porque uma das coisas que o estilo anime mais faz, por exemplo, é simplificar esses rostos muito bem. Então a gente não vai ter muita informação do nariz, por exemplo. Alguns artistas, eles vão resumir o nariz em uma única linha ou duas, né? Algo bem simples mesmo. Então se a gente colocar mais e mais informação nesse rosto, né, no nariz, na orelha, a gente pode até acabar
fugindo um pouco desse estilo anime. E isso pode ser ruim, né, nesse caso, onde a gente quer esse estilinho um pouco mais definitivo. Mas uma coisa que eu acho muito interessante, mesmo nesses estilos mais específicos, como anime, ou até mesmo algo um pouco mais cartoon, é que a gente pode adicionar muitos detalhes em roupas. Isso é um equilíbrio que muitos artistas fazem, né? E eu acho sensacional. O Hinotuna é um artista que eu gosto muito e ele faz muito disso, né? O personagem, ele é muito em estilo anime, mas aí você olha a roupa dele e é extremamente realista, com muita informação, porque a pessoa manja muito, né? E tem outros artistas também que eu gosto bastante, que eles fazem bastante dessa estratégia. Então, meio que de uma forma geral, eu sinto que quando se trata de desenho, você pode realmente ir crazy ali e adicionar muitas informações, porque isso daí, no final do dia, só deixa o seu desenho mais rico em informação mesmo, né? Que pra desenho é algo bem legal. Só se vocês estiverem querendo realmente fazer um estilo full cartoon ali, né, bem Cartoon Network, que aí eu não dou muito uma recomendação de desenhar, né, mas fora isso, eu acho que desenho é sempre bem-vindo ali quando se trata de informação. Mas agora chega da gente falar sobre detalhes e vamos dar uma olhada pra gente ver como é que ficou essa nossa arte de hoje. E bom pessoal, essa foi a nossa Armítia. Eu espero que você tenha gostado tanto do resultado quanto do nosso papo de hoje. E se você gostou, você já sabe, né? Me retribua aí com o seu joinha e vai lá me seguir também nas outras redes sociais. Todos os links estão aqui na descrição. E aproveitando que você ainda está aqui, que tal assistir mais um vídeo? Aqui tem alguns outros que eu tenho certeza que você vai gostar. Um grande abraço, valeu, falou e fui!